A cidade americana abandonada no Brasil. Isso não era para dar errado. Imagine acordar no meio da Amazônia e encontrar casas americanas, hidrantes vermelhos, hospital padrão Estados Unidos, igreja protestante, campo de golfe. Tudo isso abandonado, engolido pela floresta. Agora imagine que essa cidade não foi construída por um governo. Não foi um experimento militar, nem um erro de colonização antiga. Ela foi criada por um dos homens mais poderosos da história. O mesmo homem que colocou o mundo sobre rodas. O mesmo nome que você vê até hoje em carros, fábricas e indústrias. Essa cidade foi um sonho bilionário. E terminou como um fracasso silencioso no meio da selva. Hoje, você vai conhecer a cidade americana abandonada no Brasil. Uma história real, estranha, e que muita gente prefere esquecer. Fica até o final, porque a última curiosidade explica por que essa cidade nunca poderia ter dado certo, não importa quanto dinheiro fosse investido. Curiosidade 1. O nome que quase ninguém conhece. O nome da cidade era Fordlândia, literalmente terra da Ford. Ela fica no interior do Pará, às margens do rio Tapajós, no meio da Amazônia. Por décadas, quase ninguém falava sobre esse lugar. Não por acaso. Fordlândia foi criada para ser uma cidade modelo americana fora dos Estados Unidos. Mas acabou se tornando um dos maiores erros industriais do século XX. Curiosidade 2. Quem mandou construir tudo isso? O responsável por essa cidade foi Henry Ford. Na década de 1920, Ford era mais poderoso do que muitos países. Ele não era só um empresário. Era um símbolo de progresso, eficiência e controle absoluto. Seu problema? A indústria automobilística dependia de borracha natural. E quase toda a borracha do mundo vinha da Ásia. Ford odiava depender de terceiros. Então ele teve uma ideia simples e perigosa: produzir sua própria borracha na Amazônia brasileira. Curiosidade 3. O acordo silencioso com o Brasil. O governo brasileiro, na época, ofereceu algo impensável hoje. Milhares de hectares de terra praticamente de graça. Em troca, Ford prometeu empregos, desenvolvimento, tecnologia, uma cidade moderna no meio da floresta. O Brasil aceitou. E assim, um pedaço da Amazônia virou, oficialmente, território industrial americano. Curiosidade 4. Uma cidade americana, no lugar errado. Fordlândia foi construída exatamente como uma cidade dos Estados Unidos. Casas de madeira com telhado inclinado. Ruas planejadas. Jardins. Hospital moderno. Escola. Clube social. Igreja. Campo de golfe. O problema? Nada disso foi pensado para o clima, a cultura ou a realidade amazônica. As casas esquentavam como fornos. A madeira apodrecia rápido. Insetos infestavam tudo. Mas Ford não aceitava adaptações. Ele acreditava que o modo americano funcionaria em qualquer lugar do mundo. Curiosidade 5. O controle absurdo da vida dos trabalhadores. Aqui a história começa a ficar estranha. Ford não queria só produzir borracha. Ele queria moldar pessoas. Na cidade, álcool era proibido. Música brasileira era mal vista. Dança era controlada. Alimentação era imposta, comida americana. Trabalhadores brasileiros eram obrigados a comer aveia, legumes crus, pratos totalmente estranhos à cultura local. Resultado? Revolta silenciosa, que logo deixou de ser silenciosa. Curiosidade 6. A revolta que quase virou massacre. Em 1930, a tensão explodiu. Trabalhadores se revoltaram contra jornadas exaustivas, comida imposta, falta de respeito cultural. Eles destruíram refeitórios, equipamentos e prédios administrativos. Engenheiros americanos fugiram para a floresta. Alguns se esconderam por dias. O exército brasileiro precisou intervir. Fordlândia nunca mais foi a mesma depois disso. Curiosidade 7. O verdadeiro erro. A floresta venceu. Mas o maior erro não foi cultural. Foi biológico. A seringueira, árvore da borracha, não cresce bem em monocultura na Amazônia. Pragas e fungos se espalham rápido demais. Na Ásia, isso funcionava. Na Amazônia, foi um desastre. Plantações inteiras foram destruídas. Milhões de dólares jogados fora. A floresta simplesmente não aceitou ser domada. Curiosidade 8. O abandono silencioso. Sem anunciar oficialmente, a Ford começou a recuar. Investimentos cessaram. Funcionários foram embora. Projetos foram abandonados. A cidade ficou. Casas vazias. Hospitais sem médicos. Máquinas enferrujando. A selva começou a retomar tudo. Curiosidade 9. O que sobrou hoje em Fordlândia? Hoje, Fordlândia ainda existe.
mas como uma cidade fantasma viva. Algumas famílias moram lá. Muitas construções seguem de pé, quase congeladas no tempo. É comum ouvir relatos de prédios tomados pela vegetação, estruturas rangendo à noite. Sensação constante de abandono. Não por fantasmas, mas pela memória de um fracasso gigante. Curiosidade 10. Porque Fordlândia nunca poderia dar certo. Esse é o ponto final. Fordlândia falhou porque nasceu de uma ideia perigosa. Achar que dinheiro e poder vencem tudo. A cidade ignorou cultura local, conhecimento indígena, biologia da floresta, limites naturais. Henry Ford acreditava que podia dobrar a Amazônia à sua vontade. A Amazônia respondeu do único jeito possível. Esperou. E venceu. A lição que ficou. Fordlândia não é só uma cidade abandonada. É um aviso. Um lembrete de que nem os homens mais ricos do mundo conseguem controlar tudo. Se você achou essa história absurda, saiba que existem outras cidades fantasmas no Brasil com histórias ainda mais estranhas. Okay, let's go. Se inscreva no canal, deixa o like e comenta. Você moraria em Fordlândia? Porque algumas cidades foram feitas para serem esquecidas.